Então vamos lá. É, essas teses, né, que estão sendo levantadas, elas dizem respeito à geopolítica do local, da região, mas também dizem respeito à geopolítica mundial. Eu vou explicar. Realmente a inteligência de Israel ela é considerada uma das melhores do mundo. E como é que funciona a inteligência? Existe dentro da faixa de Gaza muitos palestinos que trabalham para a inteligência de Israel. Só para que a nossa audiência tenha noção, o principal empregador de quem mora dentro da faixa de Gaza são exatamente os judeus. Então, o único trabalho remunerado, ou único seria meio forçoso, mas os melhores trabalhos remunerados que existem acontecem dentro do território de Israel e diariamente pessoas transitam entre esses dois territórios, são empregadas lá, tanto de quem vem na área de Jerusalém, que é compartilhada pela área da Cisjordânia, quanto até mesmo da faixa de Gaza. Eu até faço aqui uma observação que a fronteira com o Egito ela é mais fechada, ou seja, embora sejam dois países que teoricamente teriam uma identidade, como o próprio Eduardo falou, religiosa, ou até mesmo poderia haver um apoio político do Egito ao Hamas ali, ou à autoridade palestina, né, que seria representada ali, mas a verdade é que justamente em Israel é que parte da população trabalha e essa economia acontece fruto dessa fronteira. Bom, o que significa isso? Que existem muitos palestinos que trabalham para o serviço de inteligência de Israel, e haja vista que já é tradicional, que cada vez que se lançam foguetes vindo da faixa de Gaza para aquelas regiões ao sul de Israel, há uma retaliação quase que imediata, e essas retaliações elas são feitas de forma pontual, ou um termo que foi utilizado e que voltou a ser utilizado agora, cirurgicamente, né? Por que esse termo? Porque a inteligência de Israel sabe onde moram os líderes, sabe de onde saiu o foguete, sabe como foi o deslocamento lá, porque eles têm um serviço de informação muito forte. Então, essa teoria de que seria muito difícil que houvesse uma falha sistêmica ali, ou como presidente Lula fala em relação ao 8 de janeiro, né, um apagão de inteligência, isso, na realidade, é muito difícil de imaginar acontecendo em Israel. Por isso, essas teorias, né, conspiracionistas, elas aparecem. O que alguns analistas estão considerando é que, de fato, havia informações de organizações de ataques ali naquela região. Esses ataques normalmente aconteciam de forma episódica e pontuais, nada tão grande. Dessa vez houve um ataque simultâneo, ultrapassando as cercas e os muros ali, e os portões por cima, utilizando veículos aéreos expeditos ali com paragliders, ou seja, foi uma operação aérea, ao mesmo tempo houve uma operação marítima e, ao mesmo tempo, houve uma operação terrestre com alguns desses pontos, dessas cercas, portões sendo quebrados, e o pessoal entrou simultaneamente. Havia, inclusive, uma festa, uma rave, né? Essas festas são festas eletrônicas que fazem muito barulho, então normalmente os organizadores vão para locais mais isolados. E essa festa acontecia, inclusive havia brasileiros lá também e turistas de várias partes do mundo, e nessa festa a incursão, por exemplo, foi feita pelo ar. Eles chegaram utilizando esses veículos, que são veículos que se usam mais para turismo, e eles foram preparados. Houve também presença de drones, houve os drones iranianos, que são muito famosos ali na guerra da Ucrânia. Alguns desses drones, ou adaptados, né, foram construídos ali na faixa de Gaza e apoiavam as operações também. Foram lançados alguns artefatos desses drones. Ou seja, foi uma operação muito bem montada. Dificilmente o serviço de inteligência de Israel não sabia de que isso estava se organizando, mas, obviamente, nós não podemos dizer que foi consentido, porque houve muitas baixas dentro do próprio território israelense. Agora, sabe-se, por exemplo, que o Irã
ele apoia tanto o Hezbollah quanto o Hamas. Sabe-se que Israel está na iminência de lançar um ataque no Irã por causa da escalada que aconteceu no Irã na fabricação de um artefato nuclear. O programa nuclear iraniano ele já deixou de ser acompanhado pela fiscalização internacional, e mesmo com algumas mudanças que houve do governo americano com a política externa, porque no governo Trump se obstaculizou ou se fechou a sanção em cima do Irã para justamente não permitir que o Irã tivesse acesso à possibilidade de desenvolvimento do artefato nuclear. Agora, no governo Biden, a política externa mudou, houve inclusive um aporte financeiro para o Irã recente, agora autorizado pelo governo Biden, e algumas pessoas falam, esse é o dinheiro do pagador de impostos que acaba subsidiando esse ataque do Hamas. Não é bem isso, porque esse dinheiro ele é amarrado só a questões de alimentação, fármacos, tem toda uma amarração da utilização desse recurso, e houve uma troca, inclusive, de prisioneiros que estavam em posse lá do Irã, de cidadãos americanos, mas o fato é que essa negociação com o Irã ela muda do governo Trump para o governo Biden, que passa de novo a negociar, como fez o governo Obama, um acordo com os iranianos para que eles prometam fazer somente a utilização nuclear elétrica, né, de energia. Então, essa controvérsia, o próprio Estado de Israel, ele já ameaçava fazer um ataque dentro do Irã, caso eles tivessem a confirmação do Irã ter conseguido desenvolver esse artefato nuclear. Não podemos esquecer que o Irã, por exemplo, ele já também se avançou na corrida espacial, exatamente para ter a capacidade de ter um míssil ou um vetor que transporte um artefato nuclear do seu território e ultrapasse ali, né, porque o Irã não faz fronteira com Israel, ele teria que passar ali pelo território do Iraque, por exemplo, e de toda forma existe hoje capacitação no Irã para travar uma guerra nuclear com Israel. Essa escalada não se desejaria, há ameaça de Israel de fazer uma intervenção no Irã. Então, por causa desse contexto e da debilidade da política externa norte-americana, desde a saída do Afeganistão atabalhoada, que todos lembram, né? Se deixou muito armamento para trás, inclusive os serviços de inteligência dizem que parte desse armamento o Talibã conseguiu cruzar pelo Iraque e chegar à faixa de Gaza. Eu não tenho a confirmação disso, mas há informes de inteligência. Ou seja, há toda uma articulação internacional ali para escalar a crise. E, por último, eu quero só deixar uma ideia, né, com a nossa audiência. Todas as vezes que se busca um acordo de paz, e alguns dos países, ainda na época do governo Trump, reconheceram o Estado de Israel e buscaram soluções de negociação, seja ali os Emirados Árabes, a própria Arábia Saudita, houve todo um esforço do Acordo de Abraão, todo esse esforço que foi costurado, tanto o Hezbollah quanto o Hamas não aceitavam essas aproximações, porque, como o Eduardo falou, eles entendem que é inadmissível a criação do Estado de Israel. E o Irã tem a mesma posição. Então, há quem diga, sim, que essa escalada foi proposital e, de certa forma, todos os que foram levados para dentro do território da faixa de Gaza, que foram levados propositalmente como reféns, estão querendo atrair o Estado de Israel para fazer uma intervenção na faixa de Gaza presencial e fazer um controle total. Vai ser muito desgastante para as Forças Armadas de Israel, mas seria uma estratégia do próprio Hamas de causar muitas baixas e utilizar isso politicamente. Então, esse é o contexto que eu quero dizer para vocês. É possível que haja uma falha? Sim, mas é muito difícil que isso tenha acontecido fora desse contexto geopolítico que eu acabei de falar. De segunda a sexta, às 20 horas, horário de Brasília.